Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Lima do canal Line Tecno. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a função média C. Essa função que é muito importante para você que trabalha com planilhas eletrônicas e principalmente com a parte de análise de dados. Então, se você ainda não sabe como utilizar essa função ou ainda tem dúvidas de como utilizar, assista esse vídeo. Mas antes de continuar, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like e fazer os seus comentários. Beleza? Sem mais conversa, vamos direto para a tela do nosso computador para a gente aprender um pouquinho sobre essa função. Vamos lá? Bom, pessoal, agora já na tela aqui do meu computador, a gente vai dar sequência aí para a gente aprender um pouquinho, então, como utilizar a função média C. Eu criei uma tabela aqui de exemplo, simbolizando aí as vendas no decorrer de alguns determinados meses, para que a gente possa estar aplicando então e aprendendo um pouquinho mais sobre como utilizar essa função soma-se. Como eu já disse nos vídeos anteriores, existem duas formas para você inserir uma função dentro de uma célula. Uma delas é você selecionar a célula que você deseja, você digitar o sinal de igual e você digitar aqui o nome dessa função, que é a função média ou alguma outra função que você deseja. Essa é uma das formas. Uma outra forma que você pode estar inserindo uma função dentro de uma célula é você vir aqui na guia de fórmulas e você pode reparar aqui as categorias, a biblioteca de funções que nós temos aqui. Como essa função média C ela faz parte da função da categoria de estatística, a gente vai vir aqui então em estatística e procurar pela função média C. Beleza? Então são essas duas formas. Mas nesse caso aqui eu vou estar fazendo de exemplo aqui, somente diretamente na célula. Então para eu poder colocar, eu vou digitar aqui igual, média, lembrando que o E tem que ter o acento, porque senão ele não consegue listar o nome dessa função, média C, abro parêntese. Só voltando aqui, quando a gente começa a digitar o nome da função, repare que ela traz para a gente uma breve descrição do que essa função faz. Nesse caso aqui, a função média C, ela descobre a média aritmética das células especificadas por uma dada condição ou um determinado critério, que é o que nós vamos estar colocando aqui. A gente vai estar colocando uma condição e um critério para fazer o cálculo de média. Então, eu vou abrir aqui o parênteses. O primeiro parâmetro que ele vai me pedir é um intervalo de critérios. Esse intervalo aqui é o intervalo que eu desejo verificar qual é o meu critério para eu, então, realizar a média dos valores. Então, qual é o intervalo que eu vou precisar selecionar nesse caso? Como a gente vai pegar o mês de referência, eu vou selecionar, então, o meu intervalo de meses aqui. Dou ponto e vírgula. Qual é o critério que eu desejo utilizar para fazer o meu cálculo de média? Nesse caso, a gente vai estar utilizando esse critério aqui, que é um mês de referência, que está na célula E3. Seleciono aqui, dou ponto e vírgula. Aí agora sim, qual é o intervalo de média que você deseja calcular? É o intervalo onde que consta os valores aqui. Então, vou selecionar esse intervalo. Lembrando que esse intervalo aqui que a gente vai selecionar, não que obrigatoriamente, mas desejável que tenha a mesma quantidade de linhas aqui que você selecionou do seu intervalo. Então, fecho parênteses, dou Enter e ele vai trazer para mim um erro. Aí você pode se perguntar, por que desse erro? Repare que esse erro aqui, esse hashtag div/0, significa que eu estou tentando dividir algum valor por zero. Matematicamente, como que a gente faz o cálculo da média de um intervalo de valores, digamos assim? Então, para eu calcular matematicamente a média de alguns valores ou de um intervalo de valores, como que eu faço esse cálculo, digamos assim, na mão? Eu tenho que primeiro somar todos os valores do intervalo que eu tenho e dividir pela quantidade de itens que eu tenho.
Nesse caso aqui, eu tenho o total de 15 itens, de 15 valores. E a soma total desses valores dá uma soma de 103 mil. Se a gente vier aqui embaixo, aqui, ó, na nossa barra de navegação aqui embaixo, ele vai mostrar esse valor para a gente. Então, eu tenho que pegar a soma total desses valores e dividir por 15. Então, matematicamente, é isso que ele faz. Então, eu estou dizendo aqui para ele poder fazer esse cálculo para mim, porém, ele está dividindo por nada. Por quê? Porque eu não mostrei qual é a minha condição, o meu critério, qual é o mês que eu desejo que ele faça esse cálculo. Então, para fazer isso agora, para sumir com esse erro daqui, eu vou aqui digitar um mês aqui, no caso, o mês de janeiro, por exemplo. Dou Enter e ele vai fazer o cálculo para mim. Só para a gente poder tirar a prova aí dos 9, eu venho aqui, ó, no mês de janeiro, eu tenho 2 meses aqui que indica mês de janeiro. Então eu pego esse valor aqui de janeiro, seleciono esse outro valor aqui pressionando a tecla Ctrl, só para poder selecionar os dois valores. E aqui embaixo, ó, na minha barra, ele vai mostrar qual é a média de 4.206,50, que é justamente o valor que foi calculado aqui. Então, se eu mudar aqui agora para o mês de fevereiro, ele vai trazer a média de fevereiro. Se eu mudar para agosto, ele vai trazer para mim a média, então, das vendas ou dos valores aí referente ao mês que eu coloquei aqui como critério. Então, basicamente, a função média C vai fazer isso. Ela vai pegar para mim um intervalo de critérios, onde eu desejo que verifique esse critério. Eu vou selecionar, então, qual é o critério que eu desejo que seja verificado nesse meu intervalo e vou selecionar qual é o intervalo que eu desejo que seja feito o cálculo de média. Então, simples assim a utilização dessa função. Essa função é bastante utilizada principalmente para planilhas de vendas e relacionadas desse tipo, mas a aplicação dela é muito simples. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, volta de novo no vídeo, que com certeza você vai compreender, porque a aplicação é muito simples, beleza? Valeu, um forte abraço. É isso aí, meus amigos. Esse foi o vídeo ensinando um pouquinho sobre como utilizar a função média-C. Então, se você ainda tem dúvidas sobre como aplicar, sobre como utilizar alguns termos, alguns parâmetros a respeito dessa função, volta de novo nesse vídeo aqui, assiste ele outra vez e tire todas as suas dúvidas. Deixa o seu like, se inscreva no canal para estar acompanhando semanalmente todos os nossos vídeos, tá ok? Então, eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais. Valeu!